E aí, pessoal, o número cabalístico, 200 milhões de reais. Nós temos que falar sobre esse número que Renato levantou um tempo atrás e que o Grêmio vendeu em apenas um movimento, com uma geração. Vamos falar sobre isso, o que o Grêmio fez com esse dinheiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora mais ágil para você que está precisando de uma graninha. Está precisando resolver um problema e tem o FGTS parado. Na descrição do vídeo, você vai conversar com a equipe da Mais Ágil e ali você vai, com o FGTS parado, resolver o problema sem burocracia em menos de 24 horas. Mais Ágil é a pedida. Gente, o Grêmio, historicamente, reclama de dinheiro e, de alguma forma, sempre está um passo atrás dos grandes clubes brasileiros. Não pense que isso tem a ver com as SAFs, com o crescimento do Flamengo. Historicamente é assim. O Grêmio, por exemplo, que começou a ganhar nos anos 90, aquele grande time viu em determinado momento o Flamengo trazer o Romário, campeão do mundo. Então, era uma realidade que indicava um Flamengo mais forte. Ah, mas o Flamengo não pagava certo. Outro assunto. Tinha capacidade de fazer grandes negócios e trazer grandes jogadores. Sempre foi assim. Em determinado momento, também é preciso dizer que o Grêmio entendeu a inferioridade. E a gente pode citar a famosa frase do Renato, ou que o Renato dizia muito, pô, quando a gente tiver 200 milhões, a gente vai poder investir em futebol e fazer competição contra esses clubes. Aí já após o crescimento do Flamengo, após o crescimento também do Palmeiras. Pois, curiosamente, o Grêmio faz, neste momento, uma comemoração. O Grêmio tem falado internamente que comemora o resultado financeiro da categoria 2005, nascidos em 2005. Nathan Fernandes, Gustavinho, Zé Guilherme, Guga, Kaique. O Grêmio vendeu 200 milhões. 200 milhões com uma categoria. Olha que triste o caminho que a gente vai dar. Eu expliquei para vocês que, historicamente, a gente está atrás do ponto de vista financeiro. A categoria lá dos anos 80, que tinha Renato, que tinha Paulo Roberto, que tinha Baidec, que tinha outros jogadores que fizeram história no Grêmio, não exatamente do mesmo ano, mas que construíram aquele time que foi campeão da Libertadores, que foi campeão brasileiro em 81, que foi campeão também do mundo no mesmo ano da Libertadores. Aí tu vai para os anos 90 e vem o time de Carlos Miguel, de Danley, que teve também Mabilha, o que aquele de Roger, o que aquele time construiu, de Arilson, de Emerson, o que aquele time construiu? Aquele time construiu também o título da Libertadores e títulos brasileiros, aquilo que a gente conhece também. Agora veio uma geração tão poderosa, porque essa geração ela é tão poderosa do ponto de vista de análise de base que ela é considerada a melhor geração desde 87. Quem é nascidos em 87? O Marcelo Groy, o Cássio, goleiro histórico do Corinthians, o Carlos Eduardo, o Lucas Leiva, que nos deram um título de finalista da Copa Libertadores em 2007, que nos recolocou na primeira divisão. E que deram também, é preciso dizer, lá na década de 80, na década de 90, e também neste time aí de 2007, nos deram também vendas importantes depois de resultados esportivos. O time campeão da América em 17 é um pouco diferente. Já não é um projeto de base, apesar de ter Marcelo Groy lá de mais tempo, mas um projeto de captação importante que foi feito, que teve Luan, que teve Everton. É verdade que o Arthur também, o Arthur é da base mais fixada, mas também é um jogador que sobe ali. E também deram muito resultado do ponto de vista de finanças. Pois agora é um grupo vendido que praticamente não jogou no Grêmio.
Nathan Fernandes nunca se firmou, sempre criticado. O Gustavinho começou, explodiu, quando o Soteldo voltou ele foi pro banco, o Grêmio vende ele reserva. O Zé Guilherme jogou uma outra partida e não renovou porque viu que não ia jogar aqui. E por aí vai. São tantos e tantos episódios que indicam que o Grêmio virou tão somente uma fábrica de venda de jogador. E não uma fábrica para o fim, que é a utilização esportiva da sua base. O Grêmio gastou na gestão Alberto Guerra 272 milhões, não sei, eu recebi esse valor, mas não fiz o cálculo exato, 270 milhões em direitos econômicos de jogadores. E o Grêmio, em uma geração, arrecadou 200. Ou seja, se fizer um cálculo banal, a gente vai dizer o seguinte, pô, o Grêmio trocou. Só que o Grêmio trocou por 45 nomes. E destes 45 nomes, tu paga salário de 45 caras. Então, quando tu faz essa análise um pouquinho relacionada à história do clube, a esse número cabalístico de 200 milhões, que eu só peguei o que o Renato pediu aquela vez e o que o Grêmio vendeu em um ano agora, e claro que tem inflação importante aí, inclusive no futebol, e eu não estou aqui fazendo nenhuma ilação a algum problema do Renato, pelo contrário, eu só estou colocando para a gente analisar essa relação, a gente vê que o caminho está errado. O caminho adotado pelo Grêmio, o projeto adotado pelo Grêmio é um projeto errado. A hora, neste momento, é do Grêmio retomar o uso da base para resultado esportivo e ter solidez financeira para não precisar vender. Hoje, por exemplo, nós poderíamos ter o Gustavinho no lugar do Aravena. Poderíamos. Alguém discute quem é melhor? Pois o Gustavinho rendeu para o Grêmio o que custaram Aravena, Arezzo e Carbajo, por exemplo. Isso é o que rendeu. E isso é o que a gente gastou. A análise do Grêmio a partir disso, então, ela precisa mudar. O Grêmio está secando gelo. Pegando o que tem de mais precioso, que é a sua capacidade de produzir jogadores, que é o que está dando vida ao Grêmio, diferente do que está acontecendo com o Inter. Está dando vida ao Grêmio para entregar isso para um mercado que não vai nos solidificar como protagonistas nesse momento. O que o Grêmio vende não é suficiente para transformar o Grêmio num clube protagonista. Então o Grêmio vai precisar melhorar aqui a sua estrutura, discutir a sua estrutura, fazer com que esses jogadores brilhem no time principal para subir um pouquinho o nível técnico do Grêmio, a partir daí vender pela necessidade e também pela vontade dos atletas, mas para mudar. Vocês não concordam? Chegou a hora de mudar esse ritmo. E a gente está com uma grande oportunidade, que é a chegada de um novo conceito para gerir o Grêmio, que Marcelo Marques vai trazer. E eu espero que ele tenha muita sorte na empreitada. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.